Talvez a primeira dor deste dia seja esta. Você continua caminhando, mas por dentro não sabe mais para onde está indo. A vida pede respostas, o trabalho chama, a casa exige presença, a família espera firmeza. E você tenta seguir, tenta decidir, tenta resolver. Mas no fundo existe uma sensação difícil de explicar, como se a alma tivesse perdido o rumo mesmo com tantos caminhos diante dos olhos. Há cansaços que nascem da falta de direção. A pessoa não parou de viver, mas perdeu a clareza, não abandonou a fé, mas sente dificuldade de confiar. Não quer fugir de Deus, mas já não sabe como escutar a voz certa no meio de tantas preocupações. E é justamente para esse coração abalado que Jesus hoje diz: não se perturbe o vosso coração. Quando faltar direção, ele não entrega apenas uma resposta, ele se oferece como caminho. No Evangelho segundo João, Jesus fala a discípulos com o coração abalado. Eles pressentem despedida, mudança, perda de segurança e não conseguem enxergar o que virá depois. É nesse ambiente de incerteza que o Senhor diz: não se perturbe o vosso coração. Ele não nega a confusão deles, nem exige uma fé sem tremor. Jesus acolhe a insegurança e conduz a alma para uma confiança mais profunda. Quando Tomé pergunta pelo caminho, Cristo revela algo maior que uma direção externa. Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Há momentos em que a pessoa continua andando, mas já não sabe se está caminhando na direção certa. Cumpre horários, toma decisões, resolve problemas, cuida de quem precisa, responde o que perguntam, mas por dentro sente uma espécie de desorientação silenciosa. Não é falta de opções. Às vezes há muitas portas, muitos conselhos, muitos caminhos possíveis. O que falta é paz para reconhecer qual deles não afasta a alma de Deus. O Evangelho de hoje nasce em um ambiente de corações abalados. Os discípulos estão inseguros, confusos, sem compreender plenamente o que virá. E Jesus não começa oferecendo um mapa completo. Ele começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Porque a falta de direção nem sempre aparece como rebeldia. Muitas vezes aparece como ansiedade, pressa, cansaço mental e dificuldade de confiar. O coração se perde quando tenta construir sozinho o próprio mapa e já não aceita ser conduzido com humildade. Quer respostas completas antes do próximo passo e acaba preso entre o medo de errar e a paralisia. Mas Jesus não é apenas uma estratégia para tempos difíceis. Ele é o caminho vivo. E talvez o seu maior problema hoje não seja falta de opções, mas distância daquele que é o caminho. Há pessoas exaustas de tentar descobrir o que fazer da vida. Pensam, comparam, pedem sinais, escutam opiniões, analisam possibilidades, mas continuam inquietas porque a raiz da angústia não está apenas na decisão externa. Muitas vezes, a dor mais profunda é uma desconexão interior com Deus.
A alma quer saber para onde ir, mas já não sabe permanecer perto daquele que conduz. Jesus não diz apenas "eu mostro um caminho", ele diz "eu sou o caminho". Isso muda tudo. A resposta de Deus para a alma perdida não é um mapa frio, nem uma explicação que elimina todos os riscos. É uma presença viva a ser seguida. Muitos querem direção sem relacionamento, clareza sem entrega, resposta sem confiança. Procuram em Deus uma informação segura, mas resistem a caminhar com Ele de verdade, passo a passo, coração junto do coração. Quando Cristo se apresenta como caminho, Ele revela que a direção espiritual não nasce de controlar o futuro, mas de permanecer unido a Ele no presente. A grande armadilha do coração é confundir direção com previsão. Queremos saber tudo antes, entender tudo antes, garantir tudo antes. Mas Jesus costuma iluminar o suficiente para o próximo passo, não para apagar toda a dependência. Ele não alimenta nossa necessidade de controle, ele educa nossa confiança. Por isso, diante de uma decisão, talvez a pergunta não seja apenas qual caminho devo escolher. A pergunta mais profunda é: qual escolha me mantém mais unido à verdade, à paz da consciência e à fidelidade a Cristo? A alma começa a descansar quando entende que não precisa enxergar a estrada inteira para caminhar bem. Precisa reconhecer e seguir a voz certa. É como atravessar uma trilha escura com uma lanterna que ilumina poucos metros por vez. Ela não mostra o destino inteiro, mas oferece luz suficiente para não se perder no próximo passo. A reflexão chega agora ao seu ponto de entrega. A maior confusão da alma não é não saber tudo sobre o amanhã, mas tentar viver o presente longe de Cristo. Quando o coração se afasta da presença de Deus, até as opções boas começam a parecer confusas. A pessoa corre atrás de respostas, conselhos, sinais, certezas, mas por dentro continua inquieta, porque procura saídas sem voltar ao caminho. E Jesus hoje não se apresenta apenas como alguém que ajuda nas encruzilhadas. Ele se revela como a referência viva de toda a existência. Deus não abandona quem está confuso. Ele se aproxima com paciência, reacende a esperança e ensina o coração a caminhar de novo. Às vezes, ele não entrega uma explicação completa, porque sabe que uma explicação pode acalmar a mente por alguns minutos, mas só a presença dele sustenta a alma durante a travessia. Jesus não promete a ausência de incertezas. Ele oferece algo mais profundo, a certeza de que, com ele, a alma não caminha sem rumo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. A paz não nasce de dominar todos os cenários, nem de prever cada consequência antes de obedecer. A paz nasce de pertencer à verdade que não muda. Quando Cristo é o caminho, a pessoa pode atravessar dias nublados sem se entregar ao desespero, porque sabe que não está seguindo apenas uma ideia, mas uma presença. Há estradas que parecem confusas ao amanhecer, cobertas de nevoeiro, mas quem segue atrás da luz certa não precisa temer o próximo passo. Por isso, quando faltar direção, não procure apenas saídas. Volte ao caminho. Aproxime-se de Jesus. Permaneça nele. Entregue a ansiedade de querer um mapa completo e peça a graça de reconhecer a voz que conduz. Agora, esta reflexão se transforma em oração. Vamos colocar diante do Senhor a falta de clareza, o medo de errar, as decisões pendentes e o desejo sincero de caminhar sem perder a alma. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, neste momento eu coloco diante de Ti a minha falta de direção. Tu conheces as perguntas que me acompanham, as decisões que me inquietam, os medos que me paralisam e os caminhos que parecem se abrir diante de mim sem que eu saiba por onde seguir. Meu coração, às vezes, quer uma resposta completa, um mapa inteiro, uma certeza que elimine todo risco. Mas hoje eu te peço algo mais profundo. Fica comigo e ensina-me a caminhar contigo.
Acalma, Senhor, o meu coração perturbado. Acalma a pressa que me faz decidir por medo. Acalma a ansiedade que me faz querer controlar o amanhã. Acalma o cansaço mental que mistura prudência com insegurança, espera com paralisia, desejo com direção. Não permitas que eu me afaste de ti tentando resolver a vida sozinho, que nenhuma escolha me leve para longe da verdade, da paz da consciência e da fidelidade ao teu amor. Ilumina minha casa, minha família, meu trabalho, minha saúde, meus relacionamentos e tudo o que hoje precisa de discernimento. Guia quem está perdido por dentro, quem não sabe mais em quem confiar, quem está cansado de tentar acertar e quem tem medo de dar o próximo passo. Sustenta também aqueles por quem eu rezo em silêncio, especialmente os que enfrentam angústia, solidão, doença, luto, conflitos ou caminhos de risco. Senhor, quando eu não enxergar a estrada inteira, dá-me humildade para seguir a luz do próximo passo. Quando eu pedir apenas saídas, chama-me de volta ao caminho. Quando eu buscar previsões, ensina-me confiança. Quando eu quiser respostas sem entrega, aproxima meu coração do teu. Permaneça comigo neste dia, que eu não caminhe sem rumo, que eu não decida longe da tua presença, que eu não perca minha alma tentando controlar o futuro. Tu és o caminho que me conduz, a verdade que me firma e a vida que me sustenta. Amém. Se esta palavra trouxe direção ao seu coração, curta, comente amém, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa voltar ao caminho.